Olá, criptomaníacos! Vocês querem dólar? Quase todos aqui compram Bitcoin no sonho de aumentar a quantia de dólar futuramente. Mas vocês sabiam que o dólar nem sempre foi a moeda utilizada como reserva mundial? O que terá acontecido para as outras perderem esse status? Será que o mesmo não pode acontecer com o dólar? Vamos debater isso logo após a vinheta. Primeiro, eu quero agradecer a um inscrito aqui do canal, que é o Wesley, que me deu esse presente aqui, o boné do Bitcoin, que eu gostei demais, pô, excelente qualidade. Obrigado, Wesley. E eu até tô pensando em fazer uma proposta para o Wesley para a gente vender esse boné na loja da Criptomaníacos, que vocês já conhecem, né? Que a gente vende camiseta, caneca, e podemos vender também bonés desse jeito. Não sei se existe demanda para esse tipo de produto e eu gostaria que vocês me ajudassem a entender. Então, quem gostou desse boné e acha que é uma boa vender esse produto na Criptomaníacos, dá um like nesse vídeo, por favor, e depois comenta aqui embaixo com alguns detalhes do que vocês gostariam de ver na loja da Criptomaníacos. Do ano de 1400 para cá, 6 moedas foram utilizadas como moeda de reserva mundial. Ou seja, mais ou menos a cada 100 anos, a moeda que é usada como reserva mundial cai. Ela deixa de ter status de reserva mundial e é substituída por outra. A moeda portuguesa teve esse status de reserva mundial por cerca de 100 anos, até que aconteceu a Batalha de Alcácer Quibir, quando os portugueses, liderados pelo rei Dom Sebastião, fizeram uma cruzada em apoio ao sultão Muley Maomé, que buscava ajuda para recuperar o trono de uma região ao norte de Marrocos. A batalha resultou na derrota portuguesa, com o desaparecimento do rei Dom Sebastião e aprisionamento da nata da nobreza portuguesa. O reino de Portugal ficou severamente empobrecido com os custos da batalha e pelos resgates pagos para reaver os nobres mantidos em cativeiro, levando Portugal à crise dinástica de 1580. Como resultado, além da moeda portuguesa perder sua credibilidade, Portugal perdeu sua independência, se tornando parte da União Ibérica, e o escudo, que era a moeda espanhola, passou a ser a moeda de reserva mundial. Cerca de 100 anos depois, a Guerra Luso-Holandesa resultou no endividamento e na queda da União Ibérica, e na ascensão do florim holandês como moeda de reserva mundial. Mais uma vez, cerca de 100 anos depois, diversos conflitos entre Holanda e França, incluindo a Guerra Franco-Holandesa, resultaram no endividamento europeu com a França e com o uso da moeda francesa como reserva mundial. Cerca de 100 anos depois, mais uma vez, vemos o mesmo processo acontecendo. A França acaba sendo derrotada pela Grã-Bretanha na Guerra dos 7 Anos, e a libra esterlina passa a ser a moeda de reserva mundial. Andamos mais 100 anos para frente e o fim da Primeira Guerra Mundial praticamente decreta a falência da Inglaterra, que sem ouro para pagar suas dívidas, decide acabar com o lastro de sua moeda, o ouro, imprimindo dinheiro sem lastro, ao mesmo tempo que destruía a credibilidade da libra esterlina como moeda de reserva mundial. Pouco a pouco, os países foram recorrendo a outras reservas, até que na década de 40 ocorre o Acordo de Bretton Woods, onde fica definido o uso do dólar como moeda de reserva mundial. O dólar seria lastreado ao ouro, resgatando, portanto, a confiança numa moeda que deveria servir como reserva mundial. Vocês notaram semelhanças entre os motivos que levaram determinada moeda a ser selecionada como moeda de reserva mundial e os critérios que levaram ela a perder esse status? Em todos esses casos que eu acabei de citar para vocês, a gente nota o seguinte: todos esses países tinham alta reputação mundial por serem a principal potência econômica, vendendo mercadorias para todos os outros países. De forma a comprar essas mercadorias, esses outros países se endividavam com essa potência econômica. Todos eles compravam e, portanto, tinham dívidas pesadas com a potência econômica. Para pagar por essas dívidas sem o risco da volatilidade,
todos esses países precisavam ter em suas reservas a moeda daquele país a quem eles devem dinheiro, desde que esse país assegure alguma espécie de lastro confiável na sua moeda. Notem que isso naturalmente leva a moeda do país que for potência econômica a ser reserva mundial, a ser a de maior quantidade nas reservas dos outros países. Esses países precisam ter essa moeda para pagar as dívidas. Acontece que em determinado momento da história, esse país que é potência econômica acaba se envolvendo em guerras militares ou guerras econômicas. Isso gera um grande endividamento. Isso é óbvio, guerras são caras. Se o país vai entrar em conflito com outro país, ele vai se endividar demais, vai ter que fazer grande investimento militar e pior ainda se ele perder essa guerra, porque aí ele precisa pagar também as dívidas do país que foi vencedor da guerra. Sem condições de pagar por toda essa dívida gerada pelos conflitos, já que esses países não possuem prata e ouro suficiente, eles apelam. Eles retiram o lastro que existia ou com a prata ou com o ouro, que são metais preciosos, metais escassos. E assim podem imprimir dinheiro sem qualquer lastro. E junto com o lastro sai também a credibilidade dessa moeda como moeda de confiança para a reserva mundial. E daí chegamos no último estágio. Uma nova moeda é selecionada como reserva mundial e o lastro em algo escasso é restaurado. Vamos pegar como exemplo as últimas duas moedas utilizadas como reserva mundial. A libra esterlina possuía lastro no ouro. Então você sabia que o papelzinho que você tinha de libra esterlina correspondia a uma certa quantidade de ouro dentro de um banco. Então isso impedia o governo britânico de simplesmente criar moeda do nada. Todos os países tinham confiança na libra esterlina justamente por ela possuir lastro em ouro. Mas após duas grandes guerras mundiais, a Inglaterra se encontrava destruída e falida. E para pagar por suas dívidas, ela decidiu burlar as regras, retirando o lastro que existia do ouro e imprimindo libra esterlina de forma descontrolada. Como eu falei anteriormente, isso acaba com a confiança dos outros países nessa moeda como reserva. E aí aconteceu o Acordo de Bretton Woods na década de 40, onde os países resgataram essa confiança ao selecionar o dólar como moeda de reserva mundial. E o dólar seria, portanto, lastreado ao ouro. Estão percebendo como esse processo se repete? A libra esterlina foi selecionada por ter lastro no ouro. Na hora que esse lastro no ouro caiu, a libra esterlina também caiu como reserva mundial. E aí selecionaram o dólar e lastrearam o dólar ao ouro, portanto, imitando o que tinha lá atrás na época da libra esterlina. Só que, anos depois, na década de 70, o Nixon, presidente americano, resolve de forma unilateral acabar com o lastro do dólar no ouro. E por que ele fez isso? Porque, assim como nas vezes anteriores, a potência econômica da vez começa a se endividar devido a diversos conflitos econômicos e militares e resolve apelar, retirando o lastro da moeda e cometendo o mesmo erro de todas as vezes anteriores. Um erro que só termina quando a moeda perde total credibilidade junto aos outros países que usavam essa moeda como reserva. Afinal, como confiar suas reservas a uma moeda que pode perder valor a qualquer momento que esse país ligar a impressora? Você tem lá uma quantia de dólares que vale tanto em ouro, digamos assim. E a partir do momento que um país tira esse lastro no ouro e começa a imprimir moeda, a reserva dos outros países sofre. Aqueles países passam a ter menos riqueza. Portanto, você não pode confiar as suas reservas a essa moeda altamente inflacionável. A cada nova crise, como aquela que a gente viu em 2008 e essa que a gente está passando agora em 2020, mais e mais cai a credibilidade junto ao dólar, porque o governo americano decide imprimir trilhões de dólares, reduzindo, portanto, a riqueza de outros países que utilizam o dólar como reserva mundial. Como vimos nesse vídeo, a cada 100 anos mais ou menos, esse ciclo de destruição da moeda de reserva é concluído pela potência da vez, que não consegue controlar a tentação de ter esse poder nas mãos. No meio do caminho, os Estados Unidos retiraram o lastro na escassez,
como os países anteriores também fizeram. E agora os Estados Unidos se aproximam dos 100 anos como moeda de reserva mundial, momento exato em que todas as moedas anteriores caíram. O endividamento dos Estados Unidos se tornou impagável, e a única solução para esse problema é imprimir dólares, até que esse perca completamente o valor dentro das reservas dos outros países, que pouco a pouco se verão obrigados a selecionar outra moeda ou outro ativo como reserva. As opções são muito limitadas. A potência econômica da vez será a China, e a maior parte das dívidas dos outros países será com a China, o que justificaria que suas reservas fossem em moeda chinesa. Acontece que, diferentemente dos Estados Unidos, a China não possui uma boa reputação mundial. Nesse cenário, uma moeda sem controlador se torna superior a uma moeda onde o controlador não é confiável. É aí que o Bitcoin se torna a melhor opção viável. Por mais detestável que seja a ideia dos países perderem o controle sobre suas moedas, é melhor essa opção neutra do que a opção de deixar o controle de suas reservas na mão de quem não se confia, no caso, a China. A queda do dólar como reserva mundial é somente questão de tempo. Pouco a pouco, ele terá que ser substituído por uma moeda que restaure o lastro em algo escasso. E num mundo cada vez mais digital, o Bitcoin aparece como melhor aposta. Pelo menos é a minha aposta. E a de vocês? Depois de uma aula de história monetária como essa, se você ainda não é inscrito no canal Criptomaníacos, você está perdendo tempo. Então, se não é inscrito, clique aqui em inscrever-se e também clique no sininho para receber todas as notificações do canal. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.